pessoal. Eu estava sentado ali ouvindo as falas e vendo as faces dos meus colegas que aqui estão. É uma maravilha rever vocês. Sabe? Tantas lembranças boas que nós já passamos e lutamos. É estranho que a gente tenha nesse momento o comportamento da classe médica brasileira que se opõe à democracia e trabalha pelo fascismo. É muito estranho. Nós aqui no Ceará, nós da classe médica aqui no Ceará, senhor reitor, talvez o senhor saiba disso. Eu estou vendo ali também o Vicente Leitão e o Flávio Leitão, que são as figuras que têm maior idade aqui no nosso plenário. E que, portanto, tem uma memória dos tempos mais antigos. O Centro Médico Cearense foi fundado em 1903. Foi a primeira entidade médica fundada no Brasil. O Centro Médico Cearense antecedeu a Associação Médica Brasileira. E tem uma peculiaridade. O Centro Médico Cearense formou-se numa reunião e numa composição com médicos, farmacêuticos e dentistas. Essa é a grande novidade da classe médica do Ceará. Essa classe médica, quando começou a Segunda Guerra Mundial, isso a gente tem que se lembrar disso. Nós temos pessoas ilustres antes de nós. A medicina do Ceará é muito ilustrada, cientificamente e culturalmente. Em 1941, quando tudo estava começando no mundo ocidental, na luta contra o nazismo que querem trazer para o Brasil agora, a classe médica cearense fundou os sindicatos médicos. Os sindicatos médicos presididos por professores da universidade. Interessante é que a Faculdade de Medicina do Ceará é que colocou, digamos assim, o progresso humano, a humanização na cabeça dos médicos. O que me parece que não ocorre hoje. Nós temos notícias de professores agressivamente reprovando o aluno porque o aluno vestiu uma camisa vermelha ou disse alguma palavra de saudação a Luiz Inácio da Silva, o nosso Lula. Pois bem, esses médicos, muitos, o tempo é pouco que eu não vou falar disso. O fato concreto é que o Sindicato dos Médicos foi fechado em 64. E o presidente do Sindicato Médico era uma figura da maior expressão científica e cultural do Ceará e do Brasil. Era o Dr. Paulo de Melo Machado. O Dr. Paulo de Melo Machado foi preso e o sindicato fechado. O sindicato foi reaberto no início dos anos 80. E antes disso, aqui no Ceará, dentro da movimentação que os médicos sanitaristas e os médicos humanistas em todo o Brasil se conscientizaram e formaram, aqui se criou um movimento Renovação Médica. Alguém já se lembra disso aqui? Ontem o Urico falou disso. Esse movimento de renovação médica tem um professor universitário, o professor Luiz Capello, grande Luiz Capello, professor de fisiologia, o professor Paulo de Marcelo Martins Rodrigues, a Márcia Alcântara, o Marco Antônio de Holanda Penaforte, o doutor Francisco Paiva
esses médicos conseguiram juntar gente como nós, da nossa cabeça, e venceu a chapa da direita que tinha sido nomeada pela ditadura militar. Foi um momento muito rico da nossa classe médica. Então a nossa classe médica tem sim tradição de humanismo, de solidariedade e de querer bem a pobre Fábio. Então, você aprendeu isso com os seus professores. Então veja bem, é esquisitíssimo a gente ver hoje os sindicatos médicos com essa posição que está aí. Nós vamos salvar o Brasil do impeachment, mas a luta vai continuar. Ela é cria dele. Eles não vão se aquietar. Eles não vão se aquietar. Eles vêm mais forte, com mais dinheiro, mais feroz, mais nazistas, virão com toda a força para cima de nós. E nós precisamos, nós aqui, nos organizarmos. Eu acho que é um momento, e eu já tenho falado isso para os organizadores do movimento Médicos pela Democracia, que nós temos que reacender aquele espírito que derrotou a diretoria da ditadura em 64. Nós temos que reavivar Tânia, que está aqui na minha frente, que participou desse movimento, Neile, que está aqui também participou desse movimento, Mário Mamed, Flávio Leitão também participou, Vicente Leitão e tantos outros que aqui estão. Nós temos que nos organizar para enfrentar a luta interna dentro da classe médica e a luta de rua. Eu vou terminar. Nós vamos vencer o impeachment, mas nós temos que vencer também o reajuste. A Dilma, o Lula, o PT, os partidos que governam, o atual presidente da República, nós temos que partir para um programa de economia que levante o Brasil novamente. Nós não podemos ficar nisso, porque nós precisamos sem força. Se nós não resolvermos a questão da economia, nós derrotaremos o impeachment e perderemos em 2018. Essa é a batalha. Essa é a batalha. É vencer o impeachment. Não vai ter golpe. E derrubar o sistema econômico internacional que quer escravizar o Brasil, como disse o camarada Inocêncio Shoa, que também foi um dos baluartes do nosso movimento. Alguém falou aqui do Bergson. Acho que foi, quem foi? Foi a Nara. O Bergson, nosso colega, né? Nosso íntimo colega. Nós nos lembramos também nesse momento do João de Paula Monteiro Ferreira, não lembro que não está aqui, lembramos do Genuíno, lembramos de tantos guerreiros do nosso tempo e da nossa luta, né? E a gente tem que reviver isso. Nós temos que nos organizar. Ângela Shoa, nós temos que nos organizar. A professora Ana Margarida, que é uma excelente cinegrafista, temos que nos organizar. Fonseca, muito obrigado pela sua condescendência, certo? Eu não quis atrapalhar a reunião de vocês, mas eu queria que a gente voltasse para casa sabendo que a classe médica do Ceará sempre foi uma classe médica de luta pelo progresso e pelo humanismo. Não é a classe médica que está aí hoje que representa os médicos historicamente do nosso Estado.